Museu do Ipiranga é a sede do Museu Paulista, que é um museu especializado em história e cultura material, e integra a Universidade de São Paulo. O edifício em que hoje estão instaladas as exposições e espaços para as atividades educativas e culturais foi projetado para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, ocorrida em 1822. O edifício foi construído entre 1885 e 1890. Em 1894, o recém-criado Museu do Estado, o Museu Paulista, foi transferido para o monumento. Foi assim que as histórias do museu público mais antigo de São Paulo e do Monumento à Independência se misturaram, e desde então ele ficou conhecido como Museu do Ipiranga. Depois de 9 anos fechado para reformas, o Museu do Ipiranga reabriu a visitação no dia 8 de setembro de 2022. E hoje nós estamos aqui para levar até vocês um pouco da nossa história. Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e eu quero convidar você para um passeio super bacana aqui em São Paulo. Vamos conhecer o Museu do Ipiranga depois de 9 anos, passando aí por reformas, e agora a gente vai ver como é que ficou. Vamos comigo? Vem! Hoje eu estou aqui com a professora Aline Montenegro. Nada melhor do que a professora para explicar pra gente, né, esse dia tão memorável, num lugar perfeito. Gente, eu estou encantada com a beleza desse lugar. Eu tinha visitado o museu na minha infância. Me conta um pouquinho, Aline, um pouco da história. Eu fiquei assim encantada, e uma curiosidade, você me falou que ninguém nunca morou aqui. Não, esse edifício ele foi especialmente construído para ser um monumento à independência, né? Ele foi pensado desde meados do século XIX, no momento em que a monarquia estava, né, passando por dificuldades, por uma crise, e se viu uma possibilidade de recuperar o prestígio da família imperial, lembrando os feitos de Dom Pedro I, né, do primeiro imperador. Mas a construção dele só ficou pronta no final do século XIX, já no período republicano. O Museu Paulista passou a ocupar esse espaço, então ele nunca foi uma residência. E aí, você sabia dessa curiosidade? Essa escadaria aqui, todo mundo vem aqui e faz foto, acho que é um dos principais pontos aqui do museu, né? Tem umas pinturas incríveis aqui. Fala um pouquinho dessas pinturas aqui no teto pra gente, professora. Essas pinturas são justamente dos personagens que participaram do processo de independência, né? Então a gente tem a Claraboia, e envolvendo a Claraboia uma sanca com essas personalidades, né? Como a Joana Angélica, que participou da independência da Bahia. Gente, vamos acompanhar. Eu vou levar a professora comigo aqui para ela ser a nossa guia cultural e mostrar outras partes lindas aqui do museu. Vem com a gente. Outra curiosidade muito legal que a professora Aline estava me contando é que aqui na escadaria tem vários pontos aqui com um aquário, né, com várias águas assim. E ela me falou que cada um desses tem uma água de um rio brasileiro. É isso?
Esse daqui é o Javari. Javari e o Capiberibe. São os rios das extremidades, né, leste e oeste do Brasil. E do outro lado, o Oiapoque e o Chuí, que são das extremidades norte e sul do Brasil. E não por acaso, o Dom Pedro I, né, está acima desses rios, porque demonstra essa unidade territorial, né, que teria sido conquistada com a independência. Nós sabemos que a história não foi bem assim, que houve várias tentativas, né, de separação, mas o museu ele representa uma história já pacificada, já consolidada. E fora também que cada um tem um animal que representa essa região, né, esse rio. Então é muito interessante. Eu achei fantástica a ideia, muito legal. Interessante porque cada ambiente aqui do museu traz uma curiosidade. Aqui a gente tem os bilhetes de loteria. Pois é, desde então todo mundo quer ganhar na loteria, né, gente? Isso não muda nunca. Muito bacana como eles conservaram tudo isso. Estamos aqui no Salão Nobre, atrás, né, dessa obra de arte que é super emblemática, né, dentro do museu. Quem já conheceu há tempo atrás ou quem vier agora, é o ápice do museu aqui, o Salão Nobre, né, professora? Nós costumamos brincar que esse quadro é a nossa Mona Lisa, porque é a imagem que a maioria dos brasileiros tem quando pensa na independência. Né? É uma pintura histórica que foi produzida pelo pintor paraibano Pedro Américo e ele foi produzido justamente para ocupar esse espaço. Então a independência precisava ter uma imagem, precisava ter uma cena. Então o Pedro Américo foi o responsável por produzir essa cena que se tornou icônica. E hoje a gente vê várias reproduções e releituras desse quadro para muito além do museu. Maravilhoso, enorme, gente. Não sei se tá dando aí para ver direitinho o tamanho. E é todo folhado a ouro. Toda a moldura, gente, é folhada a ouro. Ela foi aí durante esses 9 anos, né, que ficou fechado o museu. Cada detalhe, gente. Desde que ele foi instalado no final do século XIX, ele está aqui, então ele passou por um processo de restauração bastante criterioso e a restauração foi toda feita aqui com andaimes. É fantástico, realmente, e é uma obra de um brasileiro, de um artista brasileiro, para a gente se orgulhar demais com aquilo que a gente tem aqui no nosso país. Vamos conhecer mais. É muito interessante também porque aqui em uma das salas você vai conferir também algumas louças de porcelana que eram usadas por barões, pela realeza. Muito legal, gente. Até o pinguim, se eles já tinham um pinguim, né? Quem não teve um pinguim na sua geladeira? Cada louça com o brasão ali, né? Com as letras. Muito legal. Algumas indumentárias civis, moedas, cartões, enfim, muito legal. Bom, gente, não poderia deixar de falar dos povos indígenas, né? Que hoje, gente, eles somam quase 1% da nossa população brasileira, mais de 1.600.000, né, povos indígenas no nosso país. Tudo começou com eles, né? E aqui tem um pedacinho da nossa história, alguns colares, o cocar, que é super emblemático, alguns instrumentos musicais. E a gente agradecer também, né? Porque eles foram, assim, os nossos primeiros povos aqui do Brasil e a gente deve muito, muito para eles. Então vamos cuidar, gente, vamos cuidar desse povo tão especial que faz parte da nossa história. Antigamente, olha como eram feitos os nossos calçados, né? De madeira, tinha que fazer uma amostra. Enfim, aqui são os equipamentos que eles usavam para fazer o sapato. Isso foi evoluindo, claro, com o passar do tempo, né? E depois chegando aqui nos sapatos de couro, enfim, mas teve uma trajetória aí até chegar e por isso que era tão caro antigamente você ter sapatos e roupas, porque era tudo feito sob medida. As roupas também tinham seus moldes, toda a máquina, olha só, até chegar
na roupa perfeita. E antigamente, né, gente, vocês sabem que os vestidos, os ternos eram realmente coisas assim, roupas da realeza mesmo. Muito interessante, né? Que mulher não ia gostar de ter um super espelho desse em casa? Pois é, aqui, olha, é um modelo de um espelho da época também. Olha como era feito, gente, tudo na madeira. Eles fazem, né, todo um trabalho muito lindo. Aqui a Torre Eiffel, né, simbolizada nesse lindo espelho. Ah, esse aqui eu vou levar para casa, tá facinho. Professora Aline, me fala um pouquinho desse quadro também, que tem uma mulher super emblemática da nossa história também. E é um quadro também que está dentro aqui do Salão Nobre, dessa área importante. Isso, é uma pintura do Domenico Failucci. Ela também foi encomendada para compor esse espaço e está representando a Maria Quitéria, que se vestiu de homem para lutar pela independência da Bahia, em 1823. Então ela está aqui representando também essa independência como parte do processo, né? Não foi a independência da Bahia, foi a independência do Brasil na Bahia. E representando também o protagonismo feminino nesse processo. Vocês viram, né? As mulheres desde sempre já lutando, já também colocando aí, né, o seu poder na ativa desde 1800 e bolinha. E se a gente recuar, ainda tem mais muita mulheres, coisa né? ainda, né? O museu também conta, né, professora, com essa parte mais tecnológica, também porque eu acho que é uma coisa muito legal para comunicar também com essa nova geração, né, que ama uma tela. Então, fala um pouquinho de toda essa interatividade do museu pra gente. Então, o museu foi aberto há um ano e ele conta com uma série de recursos de acessibilidade, recursos pedagógicos para facilitar e para incrementar o diálogo do visitante com os espaços e com as obras expostas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma tela que conta a história da produção do quadro, né? É parte de uma pesquisa de pós-doutorado que foi realizada aqui no museu pela historiadora Michelle Escapol Monteiro e que ajuda a gente a entender, né, os interesses envolvidos nesse tipo de produção, a narrativa escolhida. Então, vale muito a pena conhecer, né? Temos recursos de acessibilidade, como textos em braille, exatamente, né? Maquetes táteis, né? Para também possibilitar outras leituras. Essa do que tá sendo maquete é exposto. para quem é deficiente visual? Inicialmente é para deficiente sentir. visual, mas ele também tem sido usado muito como recurso pedagógico para as crianças, porque ele fica na altura das crianças e é uma forma também de interatividade das crianças com o que está exposto. Gente, muito legal. E aqui tem um telefoninho que você coloca, um fonezinho de ouvido, que aí você pode colocar aqui português, inglês, enfim, e aí você já vai ouvindo aqui tudo sobre o Salão Nobre, né? Muito a história legal. desse A história espaço, do espaço. exatamente. Super bacana, viu só, gente? Tem também tecnologia aqui no Museu do Ipiranga. Bom, essa é a minha parte preferida do museu, que é esse jardim incrível. E esse jardim, gente, ele foi inspirado no Jardim de Versalhes, na França. E ele tem todos os elementos de, né, um jardim francês. Tem aqui esse lago incrível com as fontes,
com as marcações. Bom, enfim, é lindo demais e que bom que está aqui pertinho da gente no Brasil. Bom, eu me despeço desse lugar fantástico aqui em São Paulo e faço aqui o convite novamente para você. Venha conhecer o museu, traga a sua família e tem aqui um dia muito especial, histórico para você conhecer um pouquinho, né, do dia 7 de setembro e de outras curiosidades também do nosso país, do nosso Brasil, que é tão especial. Bom, deixo um grande beijo para você e até a nossa próxima matéria.